pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, alguns jogadores que estavam no Sub-20 voltaram para o elenco principal essa semana. Casos de Rian Francisco, TT, Osório, Jordan e Pedro Ferreira. Mas um jogador que já teve muitas chances no time de cima não retornou ainda e chamou muita atenção. Trata-se do Luca, que é uma das grandes joias de Cotia dos últimos anos. Tem muita esperança em cima dele, né? O Luca permanece nas categorias de base, no Sub-20 aí do Júlio Batista, que tá capengando. Até foi titular no último jogo do São Paulo contra o Fortaleza, na vitória por 1-0. Ele foi o único a permanecer no Sub-20 e causou muitas dúvidas, né? Isso acontece, rapaziada, porque o Luca foi preterido a TT. É uma decisão técnica, tá? Inclusive, eu acho o TT muito mais habilidoso, mais rápido, mais forte fisicamente, tem um arranque maior, né? Mais forte e tal. Então, acho que isso pesou bastante. TT passou o Luca na preferência de Dorival Júnior no São Paulo. Até segunda ordem, o Luca continuará treinando no Sub-20, tá? São Paulo acertou a contratação de Vitor Sá, deve anunciar essa contratação apenas em julho, tá? Porque não chegou a documentação ainda. E aí o Vitor Sá vem para ser o titular na ponta esquerda, TT seria o substituto imediato ali, tá? O Luca, apesar de estar atrás na disputa, ele não tá completamente descartado, tá? Mas chama assim a atenção no fato de Luca permanecer em Cotia. Para você, o Dorival acerta em preferir aí o TT, colocar o TT à frente do Luca? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. E o Dorival Júnior pediu aí ao menos mais 2 reforços para o São Paulo, visando reforçar o elenco na próxima janela, tá? O Arrima Assis conseguiu apaziguar, entre aspas, o ambiente após a saída do Rui Costa e deu moral pro Rafinha, mas vai ter 2 reuniões aí nas próximas 2 sextas-feiras para amenizar ainda mais a situação do ambiente. Vou falar mais sobre isso no vídeo de amanhã, não deu tempo para fazer o roteiro direitinho no vídeo de hoje porque eu coloquei um implante aqui na boca e tá doendo pra caramba, cara. Enfim, o presidente, o Arrima Assis, prometeu ajudar o Rafinha na busca por reforços. Não sei onde ele vai ajudar, mas ele prometeu que vai ajudar. O Dorival quer um novo zagueiro e um primeiro volante. O São Paulo negocia a chegada aí de Newton, avançou nas negociações, deve fechar nos próximos dias a contratação até domingo e voltou a negociar com Domingos Duarte e Arthur Chaves. Essas são as prioridades da diretoria tricolor no mercado neste momento. Dorival Júnior também pediu a contratação de um segundo volante, de um camisa 8, né? O treinador deixou bem claro que deseja contar com os novos reforços o mais rápido possível. A ideia é aproveitar a pausa para a Copa do Mundo para integrar aí os novos reforços ao elenco, tá? A expectativa do Clube do Morumbi é anunciar ao menos 2 reforços até o final deste mês. Há quem diga que possa ter anúncios oficiais até domingo. Domingo agora, vamos ver. A diretoria reintegrou o Mike e a Arboleda e ambos são tratados também como reforços aí para Dorival Júnior, beleza? Continuando com as informações, o Arthur foi uma das principais, se não a principal contratação do São Paulo neste ano. Chegou e assumiu a titularidade no ataque tricolor pelo lado direito, tanto que ele teve uma sequência insana de vários e vários jogos. Não à toa, no segundo tempo das partidas, ele caía de rendimento porque o cara chegou e simplesmente foi titular em praticamente todos os jogos. Não há físico que aguente, né? O atacante está emprestado pelo Botafogo ao tricolor até o final deste ano. Pelo São Paulo, o Arthur fez 17 jogos até aqui, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Seu desempenho tem agradado a diretoria são paulina e também a nova comissão técnica, mas não só por aqui. Outros clubes também estão interessados no jogador. Arthur desperta o interesse do futebol do Catar e deve receber propostas oficiais na próxima janela, que ainda nem abriu, abre só em julho, no dia 20. O São Paulo está de olho, pois pode perder aí um de seus principais jogadores do atual elenco. Apesar disso, a informação que chega é que Arthur quer ficar no São Paulo. Os representantes dele estão ali trabalhando forte para a permanência de Arthur no Morumbi. Isso seria um pedido do próprio atacante. O desejo dele é permanecer. Inclusive, ele já falou que se dependesse dele, ele permaneceria por muitos e muitos anos no São Paulo, mas não depende apenas dele, né? Arthur e seu staff entendem que ficar no São Paulo seria a melhor opção para a carreira do atleta, né? O São Paulo atualmente paga 60% do salário do Arthur, enquanto o Botafogo paga o restante, 40%. A opção de compra de Arthur está fixada em 6 milhões de euros. Na cotação de hoje, 35 milhões e meio de reais. Se Arthur receber qualquer oferta de fora, o São Paulo pode exercer os direitos de compra do jogador, assim compraria 60% dos direitos econômicos do atleta, ou
pode liberar o atacante para fechar com esse novo clube, né? Você é a favor da compra de Arthur em definitivo ou se chegar uma oferta você acha que São Paulo tem que liberar? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. O Arthur não é um craque de bola, não é um jogador excepcional, mas é um jogador muito importante que caiu como uma luva no São Paulo, né? É um jogador de muita velocidade, de desafogo ali no ataque pelo lado direito. É um atleta que para mim é muito importante, eu acho que pode render bastante. São Paulo deveria negociar ali, abater o valor do Arthur no Ferrarese e não abater o valor do Ferrarese no Newton, por exemplo. Eu acho que uma jogada burra da diretoria São Paulina que está desesperada por reforço no mercado, né? O São Paulo retomou as negociações pela contratação de Domingos Duarte. Há alguns dias eu já havia falado sobre essa possibilidade e mais uma vez estávamos certos, né? Domingos Duarte é visto como uma oportunidade de mercado no tricolor. O zagueiro está livre no mercado após não ter o seu vínculo renovado com o Getafe da Espanha. Viria sem custos, né? O tricolor pagaria, obviamente, as luvas, mas aí você engloba luvas no contrato ali, no salário e tal, vai diluindo, né? Segundo informações, o São Paulo ofereceu R$500 mil por mês para Domingos Duarte. Esse valor engloba salários, luvas e bonificações já, tá? A última proposta que ele recusou era de mais ou menos R$450 mil por mês. A diretoria tricolor agora aguarda a resposta aí em relação a essa nova oferta do staff do zagueiro. O zagueiro português é alvo também do Olympiacos da Grécia, mas o staff do jogador preferiu esperar a proposta do São Paulo. Ou seja, o São Paulo tem concorrência pelo jogador no mercado, mas mesmo depois que o São Paulo tinha encerrado as negociações, ele não fechou com nenhum clube, né? O São Paulo tem caminho aberto para fechar a contratação do Domingos Duarte, mas terá que abrir os bolsos, né, rapaziada? Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo conseguiu um avanço pela contratação de Domingos Duarte, mas ainda resta alguns ajustes financeiros para fechar negócio. Atualmente, Duarte tem duas propostas iguais às do São Paulo. Pesa a favor do tricolor a vontade do zagueiro de jogar no Morumbi, e eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha uma boa? Aceitaria em Domingos Duarte no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Lembrando que a postura do Rui Costa nas negociações não agradaram o staff do jogador, por isso que eles fizeram um jogo duro, né? Agora com a saída do Rui Costa, talvez tenha uma chance, né? Mas o São Paulo também retomou as negociações por Arthur Chaves, né? O zagueiro de 25 anos pertence ao Hoffenheim. Os contatos com o clube alemão foram retomados ontem. Rafinha, quem lidera a negociação no momento. O clube do Morumbi fará novas e talvez uma última investida pelo jogador por um acordo. Foram duas propostas feitas pelo São Paulo e as duas foram recusadas. Arthur Chaves segue sendo o principal alvo do São Paulo para a zaga no mercado, mas o tricolor sabe da dificuldade muito pela questão financeira. Por isso, voltou a conversar com o Domingos Duarte como um plano B. A principal dificuldade por Arthur segue sendo a grana. Os alemães pedem aí, seguem pedindo uma compensação financeira para liberar o atleta. A pedida do Hoffenheim é considerada elevada pelo São Paulo. Apesar disso, o tricolor ainda não desistiu completamente do zagueiro. Será feito nos próximos dias uma nova oferta, talvez a última, e eu gostaria de saber mais uma vez a sua opinião. Você acha que o São Paulo tem que insistir no Arthur Chaves ou preferir aí buscar o Domingos Duarte, que está livre no mercado e tal? Comente aqui abaixo a sua opinião. Falando em zagueiro ainda, mais nomes surgem no tricolor, né? Fábio Cardoso foi oferecido ao São Paulo, de acordo com o jornalista Valentim Furlan. O zagueiro pertence ao Sevilha, tem 31 anos de idade e também é português, assim como o Domingos Duarte. O nome até agrada pela imposição física, boa saída de bola e experiência. Contudo, não seria uma negociação tão simples assim. Até por isso, a diretoria avalia a possibilidade com muita cautela. Ainda não foi aberta a negociação pela contratação do Fábio Cardoso até o momento. Fábio Cardoso tem contrato com o Sevilha até junho de 2028, ou seja, tem contrato vigente, teria que buscar uma engenharia financeira ou tentar um empréstimo. Ele está avaliado em 1,5 milhão de euros. Não sabemos se o Sevilha topa emprestar o zagueiro no mercado, né? Então tem que tentar, tem que ver as possibilidades. E você aceitaria Fábio Cardoso no São Paulo? Já conhecia esse jogador? Acha que é uma opção melhor a Domingos Duarte, a Arthur Chaves? Comente aqui abaixo. Um nome foi oferecido, mas não há negociação ainda. As prioridades da diretoria seguem sendo o Arthur como plano A, o Arthur Chaves, e o Domingos Duarte como plano B.
a tendência é que o São Paulo avance com o Domingos Duarte, né? Talvez tenhamos uma definição nesses dois casos até domingo agora. Vamos aguardar. E é como eu falei, jogador bom, eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo. O jogador bom dificilmente vem pro São Paulo. O cara tem que querer muito para vir pro São Paulo. Porque jogador bom, São Paulo não consegue contratar. O São Paulo vai contratar mais jogadores nota 6. Mais uma vez, o São Paulo se reforçando mal no mercado. E aí, depois não vai saber o porquê que vai terminar o ano aonde eu acredito que vai terminar. Não acho que o São Paulo vai cair para a Série B, mas acho que vai ser um campeonato brasileiro mequetrefe, pífio, de dar vergonha. Essa é a verdade, tá? E vou voltar aqui e falar sobre a diretoria de São Paulo. Vocês são uma vergonha. Vocês são canalhas. Vocês não representam este clube. Até representam em tese. Mas vocês não sabem o que é São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, esses dirigentes colocam um ego acima da instituição. E é por isso que o São Paulo tá na merda que tá. Beleza? Então fica aqui a minha indignação, a minha revolta. E eu espero de fato que um dia a gente possa ver o São Paulo ser aquilo que já foi. Aquilo que nos fez ficar apaixonados por esse clube. Que seja feita a limpa naquele conselho de merda. Aquele bando de dinossauro, aquele bando de canalha que afundaram São Paulo. É difícil, né? São palavras duras, mas é a realidade. Tamo junto, forte abraço, até o próximo, é nóis. Fui. E o São Paulo fracassou em mais uma tentativa de contratação de zagueiro. O tricolor era um dos interessados em Wallace, defensor de 21 anos de idade que pertencia ao CRB e foi contratado nessa quarta-feira pelo Grêmio. O tricolor gaúcho fechou o negócio em 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Trata-se da maior venda da história do CRB com um atleta formado em seu clube. Pois bem, São Paulo havia feito uma oferta na semana passada ao CRB de empréstimo com opção de compra, mas para o CRB foi mais negócio. Vendeu o atleta em definitivo para o Grêmio, garantindo esses 3 milhões de reais e ainda ficando com metade do valor de uma venda futura. São Paulo que tem esbarrado na falta de dinheiro na busca por defensores. Domingos Duarte, zagueiro português que jogava no Getafe da Espanha, 31 anos de idade. As tratativas até foram retomadas, mas hoje o Domingos Duarte está muito mais perto de se mudar para o Olympiacos do que em acertar com o São Paulo. O tricolor também fez uma série de outros movimentos em busca de defensores. Rui Costa era muito adepto da contratação de um zagueiro brasileiro que pertence ao Hoffenheim, coisa também não avançou. Só para completar, queria registrar a declaração de um dirigente do Grêmio com quem conversei antes de gravar esse vídeo, para contar sobre a felicidade do tricolor gaúcho em bater São Paulo, Red Bull Bragantino e Internacional, outros times interessados no Wallace. Abre aspas para essa fonte: enquanto os dirigentes dos outros times viajavam para ver a Copa do Mundo, a gente trabalhou e fechou com um jogador de enorme. É isso aí, rapaziada. Agora vamos falar quem pode ser o substituto do Rui Costa, galera. E ó, vou falar dois nomes aqui que chegou pra mim. Um é mais uma manobra política, beleza? Que é o do Rogério Ceni. É isso aí, Rogério Ceni como novo diretor do São Paulo. O que acontece é que o grupo político que vai entrar agora no São Paulo, que quer entrar, quer colocar, usar o nome do Rogério Ceni, né, galera? Igual o Júlio Casares usou aí de vários outros treinadores, outras pessoas, né, galera? Então, ele quer fazer a mesma coisa, eles querem fazer a mesma coisa e o nome do Rogério Ceni foi falado na reunião lá do conselho, galera. Porém, Rogério Ceni já deixou bem claro, não vai aceitar esse convite. Ele é treinador de futebol, não tem interesse nenhum em ser diretor, então o Rogério Ceni não deve ser novo diretor de São Paulo. Outro nome citado, rapaziada, outro nome que é sonho do São Paulo, na minha opinião é muito difícil disso acontecer, é do Leonardo. Lembra do Leonardo que jogou no São Paulo, campeão do mundo pelo São Paulo, um dos melhores meias que já passaram pelo tricolor. Leonardo jogava muita bola e é um excelente diretor, galera. Ele ficou conhecido com os projetos dele no Milan. Ele foi responsável lá no Milan por levar Alexandre Pato, Thiago Silva, Ronaldinho Gaúcho, todos esses nomes aí foi o Leonardo que levou, galera. E depois o outro projeto que ele fez foi o do PSG, que levou o Ibrahimovic, levou o Thiago Silva de novo, queria levar o Pato, só que o Pato acabou não indo, né? O Leonardo ficou bastante conhecido como um dos melhores diretores de futebol do mundo, galera. Ele é muito respeitado no mundo inteiro e está sem trabalhar desde 2022. Eu me lembro aí que ele foi demitido na segunda passagem dele do PSG
pelas aquelas contratações bombásticas que o PSG fez, né? Neymar, Messi, Mbappé, acabou não dando certo. Di Maria, então não deu certo daquela vez, ele foi demitido por conta disso. Agora ele tá no mercado, acredito eu, é muito difícil o Leonardo vir para o São Paulo, só que dá pra sonhar. Por que dá pra sonhar? Porque o Leonardo tem uma história com o São Paulo, a torcida do São Paulo ama o Leonardo, né? Então pode ser que pegue nesse lado passional aí do Leonardo uma possível vinda ao tricolor paulista. Na minha opinião, seria o melhor nome possível para substituir o Rui Costa. Sair do Rui Costa para o Leonardo é um salto gigantesco. Aí sim teríamos um diretor de futebol com capacidade. Mano, você vê o Leonardo contratando algum jogador assim, imagina se é jogador, é o Leonardo que vai de frente com você ali, ó, pra conversar, pra ver quanto você quer. Vamos No mesmo ele tinha que acabar com isso. Olha só, com o Morumbi Zero, né? O protesto, na minha opinião, é o Morumbi Zero, só pra deixar claro. O Harry Macis, ele decidiu agora que teremos algumas reuniões que vão acontecer lá dentro pro Dorival Júnior se sentir ali acolhido, abraçado. Dorival, ele precisa de apoio. Então o Macis, ele pega e chama o Rafinha e falou, ó, eu, Macis, você, Rafinha, e outros conselheiros vão ali para conversar com o Dorival e ter reuniões periódicas pro Dorival se sentir acolhido, sentir que ele realmente tem o apoio futebolístico da parte diretiva do São Paulo. É uma coisa assim, o São Paulo ele poderia ter abandonado, né? O Harry Macis, a ideia que tinha aparentemente, o que ele mostrava, o que ele transparecia, era que ele não tava nem aí pra futebol, nem sabe o que é futebol, tava ali por causa de política, né? E esse é o presidente do São Paulo. Agora, ele mesmo querendo mudar essa imagem, querendo mudar isso, ele chega para Dorival e comunica, ó, teremos reuniões aqui para você nos mostrar o que tá faltando, o que precisa para esse futebol rolar. Então o Dorival agora ele vai pegar o time de São Paulo, equipe de base, reforços como o Vitor Sá, Domingos Duarte, muito provavelmente. Vamos chamar de reforço também. Dorival não teve, mas o Marcos Antônio chega como reforço. Luciano tinha machucado, volta como reforço. Arboleda chega como reforço e talvez até mesmo Moreira, o Wendel, Rian Francisco. Tenho que pensar. O Wendel, ele fez 2-3 jogos bem com aí o Roger Machado e o Roger saiu. Então o Wendel, eu encaro como um reforço ainda. Um cara que tem muito pra fazer. Rian Francisco e Cauli, nem se fala. O Cauli vai ser comprado. E ele tem que mostrar do que ele é capaz. Então se você pensar no Cauli hoje, ainda não sabemos quem é o Cauli de verdade. Quem é aquele Cauli que em 2023 o torcedor do Bahia, nossa, o Cauli é maravilhoso. Cadê esse cara? Onde tá esse cara? É isso que o São Paulino quer ver. Então Rian Francisco, Cauli, Wendel, né? Tem muito cara, a Arboleda. Como que vamos ver esses caras agora em campo? O São Paulo e Vitor Sá. O São Paulo passa a ser agora um time que ele desperta interesse. Ele vai interessar bastante pros próximos dias e meses aí com o Dorival à frente do tricolor paulista. Então o Macis, vendo esse Dorival que tem de onde tirar futebol, ele quer estar perto, ele quer ajudar. Os conselheiros juntos com o Dorival, Rafinha, eu acho assim uma coisa, pra você chegar, não aceito, sabe? É algo muito feio, é algo muito ridículo, né? Por que conselheiro vai lá conversar com o Dorival? O cara não é do futebol, não vai trazer reforço, o cara não é técnico, não é coordenador técnico, não é jogador, o que esse cara tá lá? Mas enfim, o São Paulo é dos conselheiros, né? Os conselheiros eles decidem, mandam, fazem o que eles querem, então no mínimo eu acho uma boa notícia, porque pelo menos o São Paulo não está abandonado enquanto futebol, e isso vale a pena. Nós, São Paulinos que estávamos enxergando hoje, o São Paulo abandonado, que é isso que rolava pra gente. Eu mesmo falei, o São Paulo tá abandonado. O São Paulo é o time que o Arboleda foi embora, é o time que o Dória foi embora, é o time que o Caleri não aceitou uma proposta de renovação contratual e vai ter que comprar o Cauli. O São Paulo tá trocando o Newton no Ferrarese, vou falar sobre o Newton daqui a pouquinho. Tá trocando o Newton no Ferrarese e não vai ter dinheiro pra comprar o Arthur. Ah, mas vai ter que comprar o Ferrarese. Ah, você vai ter que comprar o Cauli com o dinheiro do Arthur. Então, peraí, eu vou ter volante que eu não preciso. Eu vou ter o Cauli que eu não preciso, mas o Arthur não vai ter amanhã. Aí você tem o Cebolinha, você vai buscar o Vitor Sá, que é mais velho. Aí você fala, peraí, né? Tá abandonado. Aí você olha o Harry Macis, deixa contratar Roger Machado, deixa demitir Roger Machado e vai numa lenga-lenga, vai pra Copa.
Copa, não tem presidente, não tem ninguém, o São Paulo acabou. Esse era o ponto inicial. Então essa convocação do Maciz para se aproximar do Dorival, eu sim enxergo que é algo benéfico para o São Paulo, é algo que dá um fio de esperança ali para nós torcermos pro nosso Mineiro. Não tá. E as notícias que chegam, saiu até na ESPN, que o Gustavo Scarpa, ele estaria ali basicamente fora do Atlético Mineiro. O Atlético quer reformulação e tem muitos times interessados no Gustavo Scarpa. Ele fez até agora 10 jogos pelo Brasileirão e agora pode fazer até 11, né? 12 jogos ou 13. Eu não lembro se estoura com 12 ou estoura com 13, mas ele não estourou o número de jogos e o Atlético Mineiro já estuda não colocá-lo para jogar agora nessa retomada do futebol para negociá-lo. Claro que vai ter a janela de agosto, vai ter quase setembro, né? Mas essa janela, na hora que abrir, o Scarpa é plano do Atlético Mineiro se livrar do cara, mandar o cara embora. No São Paulo, acabou de perder o Oscar. Não deu certo com o Cauli e não se sabe o que vai acontecer com o Lucas Moura. Pedro Ferreira é um jogador que o próprio Dorival gosta e acha que é muito cedo para colocar. Então o que seria? Qual time seria melhor do que o São Paulo? O Corinthians tem o Garro. Palmeiras tem 500 nomes lá. Flamengo tem 500 nomes lá, nem vai levar o Scarpa. O Cruzeiro tem o Matheus Pereira. Do Atlético já tá saindo o próprio Scarpa. Então o São Paulo, ele passa a ser um time assim dos mais favoritos, mas nem compara com os outros, enquanto favoritismo pro jogador ter um projeto, pro jogador poder de fato vir e mostrar do que ele é capaz, pra ele fazer esse resto de história que ele tem, porque ele tem 32 anos. Vamos lembrar algumas coisinhas do Gustavo Scarpa aqui. Ele tem 32 anos, e ele fez agora em janeiro, então esse ano aqui ele acaba com 32, tá? Ele seria um jogador de 32, ano que vem ele faz 33. Ele é o tipo de cara que ele não é caro, o valor dele de mercado, hein, é de 4 milhões e meio de euros, 4 milhões e meio vezes 6, aí você coloca aí 4, 9, né, 4,5, 9, aí 9 você põe 18, aí você coloca mais 9 dá 27. O papo do Galo é que com 20 levaria, mas esse papo era do começo do ano. Então, não é que ele custa isso, não é que a multa rescisória é essa, é que o valor dele de mercado depende muito do que o Atlético vai aceitar. O São Paulo pode propor uma troca com o Atlético. Você gostaria de ter Gustavo Scarpa no São Paulo? Já vai, ó. E aí, Gustavo Scarpa no Tricolor Paulista? Vou ser sincero, pra mim o nome ideal. Ah, mano, Atlético, não sei, não me interessa quem é o Atlético, nem como é que está. Gustavo Scarpa, sim, muito ideal. E vamos conversar, olha só, o São Paulo fez uma nova proposta agora pelo zagueiro Domingos Duarte, não proposta, mas retoma ali uma conversa. O Tricolor ele tinha encerrado as conversas com o Domingos Duarte, o jogador poderia ir para o futebol grego. A informação que eu tenho é que o staff do Domingos Duarte, vendo que o jogador não tinha mais a conversa com o São Paulo, ele fecha ali com alguns caras, não chega a fechar, mas fecha uma negociação, vamos conversar, pode sim, e ele estava indo lá da Espanha, que ele é português, né? Lá da Espanha para o futebol grego. Só que o São Paulo, depois de demitir o Rui Costa, Hélio Maciz, ele manda o Tricolor Paulista voltar às conversas. Rafinha, então, conversa com o staff do jogador. E o Rafinha, quando ele pega o telefone e liga para alguém na Espanha, na Itália, na Alemanha, né? Qualquer lugar da Europa, é o Rafinha do Bayern de Munique. Não é um Zé Mané qualquer, como o Rui Costa, por exemplo. Então o Rafinha ligou lá. O staff, que já estava com quase tudo certo para o jogador ir para o futebol grego, ele volta atrás agora e decide que o jogador vai conversar com o São Paulo e trata o São Paulo meio que como uma prioridadezinha. São Paulo chega a ter uma prioridade aqui agora com o Domingos Duarte e é uma coisa que eu sinceramente eu acho bem, mas bem interessante mesmo. O Tricolor pode fechar com o jogador? Pode sim. Deve? Não acho que vai fechar, que deve fechar, mas acho que vai. Eu acho interessante porque é o seguinte, é um zagueiro que ele chegaria pro Tricolor com status ali de titular absoluto. Né? É assim que tratam. O Duarte chegou no São Paulo agora, ele vai ser titular absoluto e incontestável. No meu modo de ver, o Sabino e o Alan Franco fazem a zaga tá feita. Então por que você precisa de mais zagueiro? Mas tudo bem, querem outro zagueiro, reintegra o Arboleda e faz proposta para Domingos Duarte. Calma aí, é para reintegrar o Arboleda para ele ser o cara, para não ter que gastar dinheiro no mercado, mas ainda assim o São Paulo vai buscar o Domingos Duarte. O ponto é, o cara vai ganhar na casa dos 500 e poucos mil reais por mês. Não é um cara que vem ganhando 1 milhão, muito pelo contrário, vai ganhar metade. Se ele vai tirar o Alan Franco do time, ou o Sabino,
ele vai desbancar aí até a reserva, que é o Tolói e o Arboleda. Vai ficar bonito, não vai? O cara ganhando metade do que ganha o Arboleda e que ganha também o Tolói. Imagina, você é titular de dois caras que no banco os caras ganham o equivalente a 4 meses seu. Eu acho um absurdo, sinceramente. O que o Rui Costa fez ali com o São Paulo foi uma coisa que não deveria nem passar batido. O São Paulino